O Brasil não implementou uma política, um processo de justiça transicional de um modo abrangente, como seria a recomendação dos organismos internacionais. E isso me parece muito evidente que se deve a uma falta de vontade política por todos os governos em desenvolver uma política. A transição brasileira ela foi feita baseada no esquecimento e na impunidade. Esse é um pacto que foi construído ainda no período da transição, nos anos 80, e que continua a ser praticado, e na sucessão de vários governos foi praticado, nesse sentido, de manter quase que intocado e escondido o passado de violações aos direitos humanos ocorridos no Brasil durante a ditadura e a própria ideia do regime autoritário e todas as suas consequências para a vida social e política brasileira. Na verdade, uma política de transicional ela depende de uma política pública, né, de um interesse público, ou seja, de uma iniciativa pública que seja, claro, acompanhada também de uma participação da sociedade. A sociedade civil brasileira mostrou já em diversas oportunidades que quer e que precisa dessa transformação. O momento hoje é um momento muito conturbado, nós temos aí, talvez pela falta de justiça de transição, ou muito pela falta de justiça de transição, uma debilitação, um enfraquecimento do Estado Democrático de Direito. O Brasil hoje vive no limite, se é que vive num Estado Democrático, mas vive no limite, na margem do que a gente poderia caracterizar nesse sentido. Então, o que precisa é toda uma transformação do Estado, da postura do Estado. Hoje nós temos um Estado que ele nega, não um Estado, mas temos um governo que nega a existência das violações de direitos humanos durante a ditadura, ou seja, que é a questão mais comezinha, mais básica, né? Isso por si só já é uma nova violação de direitos humanos. E porque desrespeita as vítimas, desrespeita todos aqueles que foram afetados por graves atos de tortura, execução sumária, desaparecimento forçado, violência sexual, que foram praticados pelo aparato repressor. Então a gente pensar hoje que possa ter a possibilidade de uma política transicional me parece ilusório diante do que tem sido, né, da plataforma com a qual foi eleita e de qual tem sido a prática do governo atual. De fato, o Estado está implementando uma política de novas violações. Basta ver o que tem acontecido com as duas comissões de reparação existentes, que é a Comissão de Anistia e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que estão experimentando graves retrocessos no modo como tratam as vítimas das violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura, num processo de revitimização, que por si só é uma nova violação. Na verdade, quase todas as iniciativas de transição que foram adotadas no Brasil foram a partir de provocações da sociedade civil, fosse de vítimas diretas ou fosse de pessoas relacionadas a essa consciência democrática e essa consciência de promoção e proteção de direitos humanos. E o que o Estado brasileiro implementou foi sempre numa reação a essas provocações. Então é fundamental que se multipliquem iniciativas como essa de constituição de um instituto, de tratar o acervo, de manter aceso o trabalho que foi feito pela Comissão da Verdade da Universidade, porque esse é um mecanismo efetivamente que pode provocar transformações, que pode manter essa catalisação dos setores progressistas da sociedade, dos setores compromissados com os direitos humanos, para, numa oportunidade mais adiante, fazer finalmente a transição que o Brasil merece e precisa.